E se eu te dissesse que existe uma forma de pensar capaz de mudar não só a maneira como você vê o mundo, mas também como o mundo reage a você? Não tem nada a ver com mágica, nem com sorte. É sobre enxergar a vida com outros olhos, entendendo que até os erros, as perdas e os momentos difíceis podem estar a serviço do seu crescimento. Carl Jung, um dos grandes estudiosos da mente humana, percebeu que muitas coisas que parecem confusas ou injustas fazem parte de algo maior. Um movimento silencioso da vida que te prepara, te molda e te leva exatamente para onde você precisa estar. E quando você começa a viver com essa visão, tudo muda. As dificuldades ganham sentido, as dúvidas pesam menos, e a vida começa a responder de um jeito que você nunca imaginou. A proposta de agir como se tudo já tivesse dado certo nasce dessa compreensão profunda. É uma escolha de postura, não uma fuga da realidade. Não significa fingir que está tudo bem quando não está, nem cultivar uma alegria forçada para impressionar os outros. Significa, sim, decidir caminhar com uma confiança que não depende de provas imediatas. Jung via a psique como um espaço dinâmico, onde imagens internas influenciam diretamente os caminhos que a vida toma. Quando você se move com a convicção de que o melhor já está em andamento, você começa a organizar seus pensamentos, suas ações e até sua linguagem de uma forma coerente com esse destino. E essa coerência tem um impacto real, porque o mundo externo começa a refletir a qualidade dessa sua disposição interna. Essa forma de viver é, ao mesmo tempo, um desafio e um exercício de liberdade, porque exige que você abandone o hábito de esperar para depois se permitir sentir o que já pode viver agora. Não é sobre antecipar vitórias, mas sobre cultivar a presença de alguém que já está em paz com o processo. Quando você adota esse estado de espírito, não há mais tanta pressa para chegar, nem tanto medo de perder. Surge uma tranquilidade firme, uma confiança que não precisa se provar, apenas se expressar. E nesse ponto, a vida deixa de ser um campo de batalha e começa a se tornar um espelho. Um espelho que reflete não o que você quer parecer, mas aquilo que você já decidiu ser. A mente humana tem um poder imenso, mas muitas vezes esse poder é usado contra nós. Quantas vezes você já se pegou antecipando problemas, imaginando rejeições, esperando que algo dê errado antes mesmo de tentar? Esse padrão é mais comum do que parece, e ele revela algo importante. Grande parte do sofrimento não vem dos fatos em si, mas da maneira como nos posicionamos diante deles. Carl Jung enxergava isso com clareza. Para ele, o que ainda não aconteceu já existe de alguma forma na sua imaginação, e aquilo que você alimenta internamente pode ganhar forma concreta no mundo exterior. Se você vive com medo de que tudo dê errado, começa a agir com insegurança, duvidar de si mesmo, fechar portas sem perceber. Mas quando você muda essa disposição interna e começa a viver como se tudo estivesse dando certo, um novo tipo de energia se instala, e com ela, uma nova realidade começa a se formar ao seu redor. Agir como se tudo já tivesse dado certo não é sobre se iludir, é sobre aprender a colaborar com aquilo que você ainda não vê, mas que já está em gestação dentro de você. É como se o futuro que você deseja precisasse ser acolhido primeiro no seu modo de ser, na sua presença, nas suas atitudes cotidianas. Ao viver dessa forma, você se torna alguém que já se move com dignidade, que se posiciona com firmeza, que fala com autenticidade, não porque tudo esteja perfeito, mas porque já existe uma certeza silenciosa de que o processo está em andamento. Essa certeza não precisa de aplauso nem de resultados imediatos. Ela nasce do encontro entre você e o seu próprio caminho, mesmo quando o caminho ainda parece coberto de neblina. É nesse ponto que o invisível começa a trabalhar a seu favor, porque você já deixou de lutar contra a vida e passou a caminhar com ela. É claro que essa postura exige prática. Ninguém nasce sabendo como sustentar confiança no meio do caos, mas a verdade
é que a vida sempre oferece oportunidades para escolher essa forma de estar no mundo. Quando algo não sai como você esperava, quando uma porta se fecha, quando surge o silêncio onde você esperava a resposta, esses são os momentos em que o ato de agir como se tudo já tivesse dado certo ganha força real. Nessas horas, você pode escolher entre se encolher ou se expandir, entre se retrair ou continuar com leveza. E é aí que está o ponto mais transformador. Cada vez que você mantém essa postura, mesmo em meio à dúvida, algo dentro de você se fortalece. Algo aprende que é possível confiar, mesmo sem entender. E com o tempo, essa confiança deixa de ser um esforço e se torna um estado natural de ser. Não porque tudo deu certo no final, mas porque você aprendeu a viver como se já estivesse inteiro desde o começo. Existe uma diferença muito sutil, mas decisiva, entre viver esperando que algo mude e viver como se a mudança já estivesse em curso. A primeira postura mantém você preso ao futuro, sempre na expectativa de um sinal, de uma permissão, de uma prova que justifique seu próximo passo. A segunda, por outro lado, te coloca em movimento agora, com o que você tem, com quem você é, com a confiança de que o próprio ato de andar já é uma afirmação do caminho. Carl Jung via esse tipo de comportamento como uma manifestação da integração interior, um sinal de que o inconsciente está sendo ouvido, respeitado e incluído nas decisões da vida. Quando você vive como se tudo já tivesse dado certo, está, na verdade, dizendo a si mesmo que já é merecedor daquilo que deseja. E esse reconhecimento interno tem o poder de transformar o que antes parecia distante em algo familiar, próximo e possível. Essa transformação não ocorre apenas em nível psicológico, mas também se manifesta nas suas relações, na sua forma de falar, de escolher, de reagir. Quando você incorpora essa postura, sua linguagem muda. Você deixa de usar palavras que diminuem, que adiam, que hesitam. Seu corpo também muda, passa a expressar mais firmeza, mais presença, mais tranquilidade. E isso não acontece porque as circunstâncias externas melhoraram, mas porque a sua vibração se ajustou a um estado mais elevado de confiança. É como sintonizar uma estação de rádio que já estava no ar, mas que só agora você consegue ouvir com clareza. As oportunidades que pareciam invisíveis começam a surgir. Pessoas que estavam distantes se aproximam. Caminhos antes bloqueados se abrem. E tudo isso não como consequência direta de um esforço racional, mas como fruto de uma entrega coerente e silenciosa a uma nova forma de existir. Mas talvez o mais surpreendente de tudo seja perceber que, ao agir como se tudo já tivesse dado certo, você se aproxima cada vez mais de quem você realmente é. Porque aquilo que parecia condicionado a resultados começa a brotar de dentro, independente do que acontece fora. Você descobre que não precisa mais esperar pelo dia perfeito, pela confirmação, pelo sucesso, para se sentir inteiro. Esse sentimento de inteireza vem do seu próprio comprometimento com a vida que está nascendo dentro de você. E quanto mais você vive a partir desse lugar, mais sentido tudo faz. Até mesmo os erros do passado, as decepções, as dores, tudo se organiza em um novo contexto, onde cada experiência parece ter contribuído para te trazer exatamente aqui. Nesse ponto, você deixa de viver buscando provas e passa a viver expressando certeza. Uma certeza serena que não precisa ser explicada porque já está sendo vivida. Quando você escolhe viver como se tudo já tivesse dado certo, não está apenas tomando uma decisão racional, está ativando um símbolo dentro de si. E para Jung, os símbolos têm um papel essencial na transformação da consciência. Um símbolo é algo que contém mais do que podemos compreender totalmente com a mente. Ele fala direto ao inconsciente, desperta forças adormecidas, reorganiza imagens internas e inicia um processo de alinhamento entre o que você deseja e o que você se torna. Ao agir com essa confiança silenciosa, você evoca esse símbolo com cada gesto, cada palavra, cada escolha. A simples postura de levantar da cama com dignidade, cuidar do que é seu com atenção,
tratar as pessoas com generosidade mesmo em dias difíceis, tudo isso comunica uma mensagem clara ao seu mundo interno. Eu já estou vivendo a vida que me pertence, mesmo que ainda esteja em construção. Essa coerência simbólica é uma das forças mais transformadoras que existem. E quanto mais você se compromete com essa forma de viver, mais o inconsciente responde. Jung dizia que aquilo que você evita se torna destino, mas aquilo que você integra se torna poder. Viver como se tudo tivesse dado certo é uma forma de integração, porque você já não foge de quem deseja ser, nem adia a versão mais autêntica de si mesmo. Você começa a tratar seus sonhos como parte da sua realidade, não como fantasias distantes. E esse tratamento muda tudo. Ele altera a forma como você administra seu tempo, como cuida do seu corpo, como escolhe seus relacionamentos. A vida interior deixa de ser um território caótico e passa a se tornar um jardim que você cultiva com presença. E mesmo nos dias em que tudo parece desmoronar, você continua plantando, não porque é fácil, mas porque já entendeu que a colheita não depende apenas do clima, mas da fidelidade com que você semeia. Com o tempo, você começa a perceber que a própria realidade passou a se reorganizar em torno desse novo modo de ser. As coincidências aumentam, as intuições se tornam mais precisas, os encontros certos acontecem sem esforço. E mais do que isso, você começa a experimentar um sentimento de pertencimento, como se finalmente estivesse onde sempre deveria estar. Não porque o mundo mudou de forma mágica, mas porque a sua percepção se transformou. Aquilo que antes parecia impossível agora é apenas uma questão de tempo e dedicação. E você já não precisa correr nem provar nada, porque a certeza que carrega por dentro é mais poderosa do que qualquer elogio externo. Esse é o início de uma nova vida. Uma vida onde o que você acredita, sente e faz andam juntos. E quando isso acontece, o mundo não tem outra escolha senão responder à altura. A grande virada acontece quando você percebe que não precisa mais se basear apenas em evidências externas para sustentar a própria fé. Algo em você muda de eixo. A força deixa de vir do que está fora e começa a nascer de dentro. Essa é uma mudança sutil, mas radical. Quando você age como se tudo já tivesse dado certo, está dizendo ao seu inconsciente que confia na direção que a vida está tomando, mesmo que ela ainda não tenha se revelado completamente. Jung acreditava que o inconsciente não era apenas um reservatório de traumas ou memórias esquecidas, mas um campo vivo, cheio de imagens, símbolos e impulsos criativos. Quando você começa a se mover com essa confiança interna, o inconsciente colabora, responde, orienta. Ele envia sinais, sonhos, pressentimentos. E você passa a perceber que essa sabedoria que vem de dentro é muito mais precisa do que qualquer plano que o ego conseguiria formular sozinho. Esse tipo de conexão não pode ser forçada. Ela floresce naturalmente quando você vive com presença, quando deixa de se esconder atrás do medo de errar ou de ser rejeitado. Agir como se tudo já tivesse dado certo é, na essência, um ato de presença. E presença não significa apenas estar no momento, mas estar inteiro. Quando você está inteiro, o passado não te prende e o futuro não te assusta. Você sente que há um fio invisível ligando todos os acontecimentos da sua vida, e mesmo aquilo que antes parecia uma perda irreparável começa a fazer sentido. Essa sensação não nasce de explicações lógicas, mas de uma compreensão silenciosa, como se algo em você dissesse: agora eu entendo por que aquilo aconteceu. Agora eu vejo onde aquilo me trouxe. E nesse ponto, a sua trajetória deixa de ser uma sucessão de acertos e erros e passa a ser uma construção simbólica, viva, que te forma a cada passo. E então, a confiança que você cultiva deixa de ser uma ferramenta para conquistar algo e passa a ser um estado de ser. Você não age com fé para que as coisas aconteçam. Você age com fé porque já compreendeu que tudo está acontecendo. Essa é uma diferença fundamental. A partir desse lugar,
você começa a tomar decisões com mais clareza, mesmo sem garantias. Você se permite se expressar com mais liberdade, mesmo sem saber como será recebido. Você se arrisca com mais coragem, não porque perdeu o medo, mas porque o medo já não te paralisa. Viver como se tudo já tivesse dado certo não é uma fórmula para evitar o sofrimento, mas uma maneira de atravessá-lo com dignidade. É uma forma de andar com a alma à frente, guiando os passos do corpo. E isso transforma não apenas o que você vive, mas o que você se torna ao viver. Quando você passa a viver como se tudo já tivesse dado certo, uma mudança profunda acontece na sua relação com o tempo. As pressas diminuem, a ansiedade se dissolve. Você já não corre atrás de um ideal inalcançável, nem se prende à nostalgia do que poderia ter sido. Algo em você compreende que tudo tem seu próprio ritmo e que cada fase da vida é um capítulo necessário, mesmo quando parece estagnado ou difícil. Jung dizia que o tempo psicológico é diferente do tempo do relógio e que muitas vezes a alma precisa de pausas, de silêncios, de intervalos longos para amadurecer aquilo que a mente ainda não consegue entender. Quando você aceita isso, deixa de se cobrar por resultados imediatos. Começa a valorizar o processo, mesmo quando ele parece invisível. E ao viver com essa aceitação, paradoxalmente, tudo começa a andar com mais fluidez. Não porque você acelerou, mas porque parou de resistir. Esse estado de entrega não é passividade. Muito pelo contrário, é a base de uma ação mais lúcida e potente. Quando você vive como se já estivesse alinhado com seu propósito, começa a fazer escolhas mais autênticas. Não precisa mais agradar, competir, justificar. Suas ações passam a refletir sua verdade, e isso traz uma sensação de liberdade quase desconhecida para quem sempre viveu se moldando às expectativas alheias. Viver dessa forma é um ato de coragem, porque muitas vezes o mundo à sua volta ainda está funcionando sob os antigos códigos do medo, da comparação, da pressa. Mas você já não precisa mais desse jogo, e ao sair dele, começa a inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo. Sua presença se torna um convite silencioso para que os outros também confiem mais em si, mesmo que você não diga uma palavra. E esse tipo de influência é mais poderosa do que qualquer argumento. Com o tempo, você percebe que os maiores obstáculos nunca estiveram fora. Sempre foram internos. O medo de não ser suficiente, a dúvida sobre o próprio valor, a vergonha de desejar mais da vida. Quando você age como se tudo já tivesse dado certo, está enfrentando esses fantasmas de frente sem brigar com eles, mas também sem deixar que ditem seus passos. Está dizendo a si mesmo que é possível viver com confiança mesmo sem garantias, que é possível escolher a paz antes do fim do conflito, que é possível ser inteiro mesmo sem ter tudo resolvido. E é nesse ponto que algo profundo se desloca dentro de você. A sensação de estar em guerra com a vida começa a se dissolver, e no lugar dela surge uma nova sensação, a de estar em sintonia com algo maior que te conhece melhor do que você mesmo. Um movimento silencioso, mas real, que te leva para onde você sempre quis estar, mesmo que ainda não tenha percebido. Talvez o maior presente de viver como se tudo já tivesse dado certo seja perceber que, no fundo, a vida nunca foi sobre conquistar coisas para se sentir completo, mas sobre reconhecer o valor que já existe dentro de você. Durante muito tempo, somos ensinados a acreditar que precisamos provar algo ao mundo, que só seremos dignos quando formos aceitos, elogiados, bem-sucedidos. Isso nos empurra para uma busca cansativa, onde cada conquista é rapidamente substituída por uma nova meta. Mas chega um momento em que algo dentro de você muda. Você para de correr atrás de aprovação e começa a se perguntar quem realmente é, além dos rótulos, das expectativas, dos papéis que aprendeu a desempenhar. E ao viver como se já estivesse onde precisa estar, você começa a acessar esse lugar interno de calma, segurança e verdade. Um lugar que sempre esteve lá, mas que você talvez não soubesse ouvir. Essa mudança de postura transforma até a forma como você entende o sentido da vida.
O que antes parecia distante, complicado ou grandioso demais, agora se revela nas coisas simples do cotidiano. Você começa a perceber propósito no jeito como escuta alguém com atenção, na forma como cuida das suas emoções, na decisão de seguir com respeito, mesmo quando está cansado. Não se trata mais de encontrar algo fora de você, mas de reconhecer que cada pequeno gesto, quando feito com consciência, tem valor. Viver como se tudo já tivesse dado certo te aproxima dessa forma de ver. E quanto mais você vive com essa presença, mais percebe que não está atrasado, nem errado, nem perdido. Você está exatamente no ponto da sua história em que deveria estar. E esse reconhecimento silencioso traz paz. Uma paz que não depende de respostas, mas nasce do simples fato de você se permitir ser quem é agora. Com esse novo olhar, até a vida ao redor começa a se transformar. As situações que antes pareciam difíceis passam a ser enfrentadas com mais clareza. As relações ganham mais verdade. O tempo deixa de ser uma corrida e passa a ser um espaço de construção. E você já não precisa mais de tudo resolvido para viver com o coração leve. Porque quando você age como se tudo já tivesse dado certo, você não está se enganando, está se posicionando. Está dizendo a si mesmo que já tem valor, mesmo antes do resultado. Que já pode caminhar com firmeza, mesmo em meio à dúvida. Que já pode sorrir, descansar, agradecer, mesmo sem ter chegado a lugar nenhum. Porque talvez a maior chegada de todas seja essa. Quando você percebe que não precisa mais se tornar outra pessoa para viver uma vida inteira. Viver como se tudo já tivesse dado certo não é um truque mental, nem uma maneira de fingir que a vida está sob controle. É, na verdade, um gesto de maturidade emocional. Um sinal de que você não está mais esperando pela permissão do mundo para se sentir inteiro. Essa postura não nega os desafios, não ignora os medos, não desconsidera as dores. Ela apenas escolhe atravessar tudo isso com dignidade, com um tipo de fé que não precisa de provas. Porque quando você age assim, algo dentro de você muda de lugar. Você deixa de viver preso ao que falta e começa a valorizar o que já existe. Começa a entender que a força não está no resultado, mas no passo que você escolhe dar, mesmo quando o caminho ainda é incerto. Esse passo silencioso e cheio de presença é o que transforma a vida por dentro, e é por isso que, com o tempo, ela também começa a se transformar por fora. Essa escolha de caminhar com confiança, mesmo sem garantias, é uma forma profunda de amor próprio. É como se você dissesse a si mesmo: eu me respeito tanto que não vou mais viver esperando por aprovação, reconhecimento ou segurança total. Eu vou viver agora, com o que tenho, com quem sou, com tudo que já aprendi e carrego em mim. E nesse ponto, você descobre uma liberdade que não depende de circunstâncias, porque a liberdade verdadeira começa quando você para de condicionar a sua alegria ao que ainda não aconteceu. E se ao fazer isso, a vida começar a responder melhor, com mais fluidez, com mais encontros certos, com mais sincronicidades, que bom. Mas mesmo que tudo continue em silêncio por um tempo, você já não depende disso, porque você já fez a escolha de viver como quem já é inteiro. Essa é a verdadeira revolução. Não é gritar para o mundo quem você quer ser. É viver como se você já tivesse se encontrado. É acordar com presença, falar com verdade, cuidar do que é seu com amor, atravessar os dias bons e ruins com um tipo de paz que não se explica. Carl Jung, em sua sabedoria, nos lembrou que a vida tem uma lógica mais profunda do que os olhos podem ver. E quando você se alinha a essa lógica, não com pressa, mas com entrega, tudo começa a ganhar outro ritmo. O que parecia distante se aproxima, o que parecia confuso se revela, e o que parecia impossível começa a fazer parte do seu caminho. Porque você já não está mais tentando chegar, você já chegou em si. E é justamente por isso que agora tudo pode dar certo. E se eu te dissesse que a forma como você age tem o poder de reprogramar a maneira como a realidade responde a você? Não é exagero,
Existe uma linha tênue entre a forma como nos posicionamos internamente e o modo como o mundo externo nos percebe e, mais do que isso, nos trata. Não é sobre se enganar nem fingir confiança em frente ao espelho enquanto por dentro se sente em ruínas. Não é sobre sorrir quando se quer gritar. É sobre algo mais profundo, mais enraizado. É sobre escolher conscientemente adotar uma postura interna tão sólida, tão coerente, que essa firmeza começa a criar rachaduras nas estruturas invisíveis da realidade. Como se cada passo que você desse no mundo dissesse, sem palavras, eu confio que a vida está a meu favor. E com o tempo, o mundo começa a escutar isso. Ele começa a responder, lentamente com sinais sutis, e depois com coincidências quase gritantes, até que a dúvida se cala e a convicção se fortalece. Agir como se tudo sempre desse certo para você não é arrogância nem ilusão. É presença. É assumir o comando silencioso da sua própria narrativa. Não se trata de controlar os resultados, mas de alinhar a forma como você caminha até eles. É um estado de espírito que não se abala diante dos tropeços, porque não está baseado em garantias externas, mas em uma certeza interna, a de que, mesmo quando tudo parece desandar, há uma lógica maior guiando o processo. É entrar em sintonia com essa certeza silenciosa, essa confiança que não grita, mas que sustenta. E quando você se ancora nesse estado, você muda. Seu olhar se acalma. Suas palavras deixam de ser apressadas. Suas decisões ganham fluidez. E o que antes parecia distante e improvável, começa a se aproximar de forma quase inevitável. Porque você deixou de se mover a partir do medo e começou a se mover a partir da convicção. Carl Jung, o explorador da alma humana, compreendia como as forças invisíveis do inconsciente moldam nossa percepção, nossos comportamentos e, por consequência, a realidade que vivemos. Ele sabia que aquilo que você vive internamente com convicção acaba, cedo ou tarde, se refletindo no mundo externo. Para Jung, não havia separação rígida entre dentro e fora. O inconsciente era um canal de ligação entre o que sentimos e o que vivemos. E quando você começa a agir a partir dessa confiança silenciosa, algo muda. Você acessa partes de si mesmo que estavam adormecidas, reprimidas, desacreditadas. Você se reconecta com uma força que não depende das circunstâncias. Porque, no fundo, a realidade não responde à dúvida, ela responde à convicção. Ela ecoa a vibração com a qual você se coloca diante dela. E quando essa vibração é de certeza, de firmeza, de presença, o mundo escuta e começa a responder na mesma frequência. A mente humana não distingue com clareza o que é vivido internamente do que acontece no mundo externo. E é justamente aí que reside o poder oculto de agir como se tudo desse certo. Quando você se comporta como alguém para quem as coisas fluem, seu sistema nervoso registra essa postura como uma realidade legítima. Seus hormônios, sua postura corporal, sua linguagem não verbal e até o tom da sua voz se ajustam à imagem que você está sustentando. Mesmo que o cenário à sua volta ainda não reflita isso, o seu corpo já começa a responder como se fosse verdade. E à medida que você mantém esse estado, ele se aprofunda. Não é uma atuação vazia, é uma convocação à coerência. Você começa a viver como se já estivesse inserido em uma linha de realidade onde tudo coopera, e isso tem efeitos concretos. Você age com mais calma, toma decisões com mais lucidez, percebe detalhes que antes passavam despercebidos. O mundo externo ainda pode testar essa nova frequência, mas a sua resposta deixa de ser reativa e passa a ser criadora. Carl Jung falava da importância de integrar o inconsciente à consciência, e é exatamente isso que acontece quando você começa a agir a partir de um estado de confiança profunda. Você não está apenas criando uma máscara, está, na verdade, chamando à tona partes de si que estavam latentes. Quando você adota essa postura de que tudo está funcionando a seu favor, não está negando os desafios, mas sim reinterpretando o papel que eles ocupam. Você deixa de ver obstáculos como sinais de fracasso
e passa a enxergá-los como partes inevitáveis do percurso. Sua narrativa interna muda, e com ela muda a energia que você projeta. Jung compreendia que somos movidos por símbolos, arquétipos e imagens internas. Quando você sustenta dentro de si a imagem de alguém que sempre encontra uma saída, essa imagem se torna uma bússola para o inconsciente, e ele começa a organizar seu comportamento, suas decisões e suas percepções de forma alinhada com essa imagem. É como se, ao assumir esse papel internamente, você começasse a escrever um novo roteiro para si mesmo. E quanto mais você se mantém nesse estado, mais as coincidências começam a se alinhar. Jung chamava isso de sincronicidade, eventos aparentemente desconectados que se unem por um fio invisível de sentido. Você pensa em uma oportunidade e pouco depois cruza com alguém que te apresenta exatamente aquilo. Você sente que é hora de mudar algo na sua vida e subitamente o universo começa a apresentar sinais, convites, interrupções que te empurram naquela direção. Isso não é obra do acaso, é reflexo da sua nova frequência psíquica. Quando você acredita com firmeza que as coisas funcionam para você, você cria uma ressonância e o mundo responde. Pessoas se sentem mais inclinadas a te ajudar. Situações se desenrolam com mais leveza. E mesmo os momentos difíceis deixam de ter o peso de antes, porque você sabe que não está em luta contra a vida, mas em fluxo com ela. Esse é o poder de agir como se tudo desse certo. Você se torna um centro de coerência em meio ao caos. Quando você sustenta esse estado interno, algo fundamental começa a se transformar. A percepção que você tem de si mesmo. E isso é crucial, porque sua identidade molda não apenas suas ações, mas também os limites do que você acredita ser possível. Ao agir como se tudo desse certo para você, você começa inevitavelmente a se ver como alguém para quem as coisas realmente funcionam. Esse novo olhar não surge como um delírio, mas como uma consequência natural da forma como você começa a interagir com o mundo. A imagem que você sustenta de si se torna mais inteira, mais confiante, mais potente, e com isso, você passa a ocupar os espaços de uma maneira diferente. Sua presença se torna mais assertiva, suas palavras ganham mais peso e suas decisões deixam de carregar o ranço da dúvida. Você passa a se movimentar com a leveza de quem não precisa provar nada a ninguém, porque já está inteiro por dentro, e é essa inteireza que muda tudo. Esse processo não é linear nem isento de desconfortos. Em muitos momentos, sustentar essa postura interna vai significar encarar suas sombras. Jung nos lembra que tudo aquilo que rejeitamos em nós mesmos permanece operando no escuro, nos controlando silenciosamente. Ao agir como se tudo estivesse dando certo, você se depara com as vozes internas que dizem o contrário, aquelas que foram moldadas por traumas, rejeições, humilhações e derrotas. Elas não desaparecem só porque você escolhe uma nova postura, mas ao persistir com consciência, ao observar essas vozes sem se submeter a elas, você começa a dissolver seus vínculos. Você começa a provar para si mesmo que é possível agir diferente mesmo diante do velho medo. E isso é transformação real. É nesse ponto que o agir se torna cura, porque ele não está fingindo, está reprogramando. Através da ação contínua, você vai revelando novos caminhos dentro de si que antes pareciam trancados. E então, algo curioso acontece. O mundo externo começa a confirmar a nova imagem que você sustenta. As pessoas ao seu redor passam a te tratar de forma diferente. Oportunidades que antes pareciam inalcançáveis começam a surgir. Situações que pareciam hostis se tornam mais receptivas. Mas talvez o mais importante de tudo seja perceber que o mundo, na verdade, sempre esteve reagindo ao que você acreditava ser. A diferença agora é que você trocou o roteiro. Antes, talvez sem perceber, você agia a partir de um lugar de insegurança, de espera, de hesitação. E era isso que a realidade espelhava de volta. Agora, ao sustentar a convicção de que tudo está a seu favor, você planta uma nova frequência no campo,
E essa frequência começa a se manifestar de maneira tangível. Porque a vida, no fundo, não está interessada em nos punir ou recompensar, ela apenas responde com precisão àquilo que escolhemos sustentar como verdade. Existe uma diferença essencial entre esperar que tudo dê certo e agir como se tudo já estivesse dando certo. No primeiro caso, você permanece na postura passiva de quem observa a vida de longe, torcendo para que as coisas aconteçam de forma favorável. No segundo, você se envolve ativamente na construção da sua realidade. Agir como se o fluxo estivesse ao seu favor não significa negar o que está difícil ou fingir que não há obstáculos. Significa apenas escolher não se identificar com o papel da vítima. É uma inversão sutil, mas poderosa. Em vez de reagir ao mundo, você começa a guiá-lo com sua energia. E essa condução acontece não porque você impõe algo externamente, mas porque a força da sua postura interna começa a modelar as interações ao redor. Você fala e sua voz é ouvida. Você chega a um ambiente e sua presença altera o clima. Você faz uma escolha e o universo começa a se mover ao redor dela. É como se, ao se mover com clareza e confiança, você ativasse engrenagens invisíveis que estavam paradas, esperando apenas por esse tipo de direção firme. O inconsciente coletivo, conceito central na obra de Jung, nos mostra que todos somos atravessados por imagens e padrões que vão muito além da nossa história pessoal. Há um campo comum de símbolos, arquétipos e experiências humanas que compartilhamos em silêncio. Quando você age com a convicção de que tudo está conspirando ao seu favor, você toca uma dessas camadas arquetípicas, a do herói, do criador, do alquimista. Você ativa padrões profundos que ressoam não só dentro de você, mas nos outros também. E por isso, sua energia começa a abrir portas, porque ela fala com o inconsciente das pessoas ao seu redor. Mesmo sem palavras, elas percebem sua firmeza, sua visão clara, sua entrega confiante ao caminho. Isso inspira, isso atrai, isso reorganiza as dinâmicas à sua volta. O mundo social, amigos, clientes, parceiros, estranhos, começa a funcionar como um espelho da imagem interna que você sustenta com convicção. E cada nova confirmação externa fortalece ainda mais essa imagem, criando um ciclo de retroalimentação positivo. Mas esse ciclo só se sustenta se for verdadeiro. E aqui está uma das chaves mais importantes. Agir como se tudo desse certo para você não funciona se for apenas um disfarce para esconder insegurança ou manipular resultados. A realidade não responde à performance, mas à vibração autêntica. Por isso, é preciso que essa postura seja acompanhada de presença real, de um trabalho contínuo de autoobservação e alinhamento interno. Não basta sorrir por fora, é necessário que o sorriso venha de um lugar de confiança. E essa confiança se constrói aos poucos, cada vez que você escolhe não recuar diante do medo, cada vez que você se posiciona com verdade, mesmo sem ter garantias. Agir como se tudo desse certo é, na essência, um ato de coragem, o de sustentar um estado interno elevado, mesmo diante do caos. É afirmar a sua fé na vida sem esperar por provas. E, paradoxalmente, é essa fé que faz as provas começarem a surgir. Esse modo de agir começa a reconfigurar silenciosamente os territórios mais profundos da mente. Porque, diferente do que muitos acreditam, transformação real não se dá apenas por compreensão intelectual. Ela acontece quando o corpo e o inconsciente começam a operar em uma nova frequência. E isso só se alcança com repetição e coerência. Cada vez que você age como se estivesse sendo guiado por uma força que conspira ao seu favor, você envia um sinal para dentro de si, dizendo: é seguro confiar, é seguro avançar. E mesmo que haja resistência nos primeiros passos, mesmo que antigas programações internas tentem sabotar esse novo movimento, algo começa a ceder, como se um alicerce invisível fosse sendo reconstruído pedra por pedra. Não há explosão, não há espetáculo. Há, sim, uma espécie de paz silenciosa que vai se estabelecendo. E é essa paz que permite que você haja com mais clareza, mais fluidez, mais foco,
sem precisar carregar o peso da autossabotagem a cada decisão. Jung compreendia que a psique humana funciona em camadas e que muitos de nossos comportamentos conscientes são guiados por conteúdos inconscientes não resolvidos. Por isso, quando você muda sua forma de agir, mesmo que não sinta uma mudança imediata por dentro, está provocando um choque positivo no inconsciente. Você está introduzindo uma nova ordem num território dominado por padrões antigos. A princípio, isso pode gerar desconforto. Pode parecer estranho andar com firmeza quando tudo dentro de você ainda duvida. Mas se você persiste, e isso é fundamental, o inconsciente começa a absorver essa nova direção. Ele começa a ceder. Os velhos complexos perdem força. As imagens internas de fracasso ou impotência começam a se dissolver, porque já não encontram mais sustentação nas suas ações. E com isso, aquilo que era apenas um esforço passa a ser natural. Você deixa de atuar como se fosse confiante e passa a realmente se tornar alguém confiante. Deixa de se mover como se tudo desse certo e passa a experienciar que, de fato, as coisas começam a funcionar. E o mais belo desse processo é perceber que não se trata de mudar o mundo externo para depois mudar por dentro. É o contrário. Quando você se transforma, o mundo responde. Não porque ele foi alterado à força, mas porque ele sempre foi um espelho da sua vibração interna. E isso é libertador. Significa que você não precisa esperar pelas condições ideais para começar a agir como alguém em paz, realizado, guiado por um propósito. Você pode começar agora. E quanto mais profundamente você sustenta essa vibração, mais o mundo se reorganiza em torno dela. As situações começam a se desenrolar com mais sincronia. Os encontros certos passam a acontecer. As soluções inesperadas surgem com mais frequência. E tudo isso porque você abandonou a expectativa passiva e assumiu uma postura ativa. Uma postura que não suplica, mas afirma. Que não depende, mas confia. Porque no fundo, a vida está sempre pronta para responder. Ela só precisa que você decida o que está realmente pedindo com suas ações e não apenas com seus desejos. A vida se torna um campo de experimentação quando você entende que sua postura interna é a verdadeira origem das experiências que vivencia. E esse entendimento não vem de livros nem de conselhos, mas da prática. É preciso viver o movimento de se levantar pela manhã e, antes mesmo que o dia diga como será, já assumir uma disposição interna que comunica ao universo: estou pronto para o melhor. Não importa se no dia anterior tudo pareceu dar errado. Não importa se ainda há dúvidas e incertezas. O ponto central está em não deixar que esses elementos determinem a forma como você se posiciona. Agir como se tudo desse certo é um voto de confiança que você faz com a própria vida, e esse voto precisa ser renovado continuamente. Não com esforço forçado, mas com uma escolha sincera. A cada momento, você tem a oportunidade de afirmar um novo estado de ser, e é esse estado que vai filtrando e moldando a maneira como o mundo se apresenta a você. As oportunidades que chegam, os caminhos que se abrem, as conexões que florescem, tudo começa a girar ao redor da vibração que você sustenta. E é claro que haverá momentos de queda, momentos em que as velhas vozes internas tentarão te puxar de volta para os lugares de escassez, de impotência, de medo. Nessas horas, não adianta fingir que está tudo bem. O que transforma de fato é reconhecer o que se sente, sem se render ao que se sente. Jung nos lembra que a sombra, quando ignorada, se fortalece, mas quando acolhida, se integra. E ao agir como se tudo desse certo, mesmo em dias difíceis, você não está negando sua dor. Você está dizendo a ela que ela não tem mais o controle. Você está colocando sua consciência à frente da sua reação. Está dizendo: eu vejo o que está aqui, mas escolho agir a partir de algo mais profundo. Esse é o tipo de coerência que gera transformação real. É nesse ponto que sua vibração deixa de ser reativa e passa a ser criativa. Você já não age mais em função do que o mundo te oferece, mas em função da realidade que você está decidido a construir. E essa construção passa a ganhar força
porque agora há um alinhamento entre o que você sente, pensa e faz. Essa coerência magnética é uma das forças mais poderosas que existem. Pessoas coerentes não precisam se explicar muito. Elas emanam clareza. Elas inspiram confiança. Elas carregam uma presença que altera o ambiente, e isso não vem de um dom especial. Vem da prática constante de agir como se aquilo que elas desejam já estivesse em processo. Essa é a semente do magnetismo. Porque quando sua energia é estável, ela começa a atrair realidades que vibram na mesma frequência. Você não precisa correr atrás. Você só precisa manter o campo. A partir desse ponto, a vida deixa de ser uma sequência de obstáculos a serem vencidos e se transforma em uma dança. Às vezes lenta, às vezes intensa, mas sempre guiada por um eixo interno que não se perde. Agir como se tudo desse certo, então, não é sobre alcançar algo. É sobre se tornar alguém. E esse alguém passa a ser o centro ao redor do qual a realidade começa a orbitar. Ao longo desse processo, você começa a perceber que a vida nunca foi neutra. Ela sempre respondeu de forma precisa e sensível à maneira como você se posicionava internamente. Mesmo nos momentos em que tudo parecia aleatório, caótico ou injusto, havia uma inteligência sutil refletindo de volta aquilo que você sustentava como verdade, consciente ou inconscientemente. Jung falava sobre como aquilo que você resiste, persiste, e como o inconsciente molda a realidade enquanto não for tornado consciente. Agir como se tudo desse certo é, portanto, uma forma de trazer à luz um novo paradigma. Você começa a romper com padrões antigos de sofrimento, escassez e autossabotagem que antes operavam no automático. E não faz isso com luta, mas com escolha. Ao afirmar com o seu comportamento que você confia no fluxo da vida, você desativa a repetição cega. Você abre espaço para algo novo surgir. Uma nova narrativa, uma nova identidade, uma nova frequência. E isso transforma a qualidade das experiências que você vive. Mas há algo ainda mais profundo acontecendo nesse movimento. Ao agir com essa convicção serena de que tudo está a seu favor, você não está apenas moldando a sua vida, você está sem perceber afetando o campo coletivo. Carl Jung dedicou boa parte de sua obra à ideia de que o inconsciente é compartilhado e que nossas ações individuais reverberam em esferas muito além do nosso mundo pessoal. Quando você sustenta uma nova vibração, você emite uma nova possibilidade para o coletivo. Você mostra, pelo exemplo silencioso da sua presença, que é possível viver com leveza, mesmo em tempos difíceis, que é possível confiar mesmo sem garantias, que é possível criar a própria realidade com lucidez e responsabilidade. E isso inspira outras pessoas, às vezes sem palavras, às vezes apenas pelo jeito como você ocupa o espaço, como olha nos olhos, como age em situações onde muitos se perderiam. Você se torna um ponto de coerência em um mundo cada vez mais fragmentado, e isso por si só já é um ato de serviço. Com o tempo, viver dessa forma deixa de ser um esforço consciente e passa a ser um estado natural. A dúvida ainda pode surgir, mas não governa mais. O medo ainda pode aparecer, mas não paralisa. A realidade externa pode oscilar, mas o seu eixo interno permanece. E isso é liberdade. Não a liberdade idealizada de nunca mais sofrer, mas a liberdade real de escolher como você vai atravessar cada momento. Agir como se tudo desse certo não é uma fórmula para evitar o sofrimento, é uma forma de não ser dominado por ele. É um caminho de autorresponsabilidade profunda, de maturidade emocional, de alinhamento entre o que se sente, o que se pensa e o que se faz. Quando essa integração acontece, a realidade já não tem outra opção senão espelhar esse novo estado de ser. E é aí que você percebe que não está mais apenas atuando com confiança. Você se tornou a própria confiança em movimento. Não porque aprendeu a controlar o mundo, mas porque aprendeu a caminhar com ele em vez de contra ele. No final das contas, agir como se tudo sempre desse certo para você
É menos sobre forçar uma realidade externa e mais sobre assumir com coragem a responsabilidade pela vibração que você escolhe sustentar. Não se trata de negar o que dói, mas de escolher quem você será diante da dor. Não se trata de controlar os resultados, mas de assumir que sua postura influencia tudo ao seu redor. Quando você escolhe se mover com confiança, mesmo sem garantias, você está ativando dentro de si um tipo de sabedoria que não depende da lógica nem da previsibilidade. É uma sabedoria antiga, quase arquetípica, que te conecta a um fluxo mais amplo da existência. Aquele que Jung vislumbrava ao estudar o inconsciente coletivo, as sincronicidades e os símbolos que regem a alma. E ao alinhar-se com esse fluxo, você não apenas muda de direção, você muda de frequência. A realidade, então, não tem outra opção senão responder a isso. Porque ela sempre foi, desde o início, um reflexo do que você estava sendo. Essa forma de viver exige presença, exige disposição para romper com o velho ciclo da espera, da hesitação, do medo de errar. Exige que você se coloque de forma inteira, mesmo nos dias em que tudo parece incerto. Mas ao fazer isso, você começa a experimentar algo raro, uma coerência entre o que sente, pensa e age. E essa coerência cria um campo magnético que organiza a realidade à sua volta. O que parecia difícil começa a fluir. O que parecia improvável começa a ganhar forma. O que antes te paralisava, agora apenas informa, sem te dominar. E você percebe, aos poucos, que não é o mundo que precisa mudar para que você possa viver com confiança. É a sua postura que precisa mudar para que o mundo comece a te enxergar com outros olhos. Então, da próxima vez que a dúvida surgir, experimente não esperar por garantias. Caminhe, fale, escolha. Decida com o coração em paz, mesmo sem saber o que vem depois. Sorria para o desconhecido como quem reconhece nele uma força aliada. Erga a cabeça não por orgulho, mas por consciência do que você está construindo. O universo não responde a desejos frágeis nem a vontades dispersas. Ele responde à convicção silenciosa de quem já decidiu que está pronto. E quando você age a partir dessa certeza, o mundo percebe. Ele responde. Ele se organiza, porque a realidade, no fundo, nunca foi sobre o que você sonha. Ela sempre foi sobre quem você escolhe ser, mesmo quando ninguém está olhando. E quando você escolhe ser presença, confiança e fluidez, mesmo no meio do caos, a vida não tem outra escolha, a não ser dançar no ritmo que você dita.